Cerca de 800 milhões de pessoas passam fome em todo o mundo. Os dados são do Escritório das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, e a pandemia agravou ainda mais esse quadro. Para falar sobre esses dados, as ações da FAO no Brasil e os desafios do trabalho das mulheres no campo, a gente recebe a consultora da FAO, Úrsula Zacarias. Úrsula, seja muito bem-vinda aqui ao JR Entrevista, prazer recebê-la. Olá, Alessandro, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Úrsula, vamos falar de um fato muito importante, que é o agravamento da fome em todo o mundo, principalmente tendo aí como reflexo, né, esse conflito entre Rússia e Ucrânia. O preço dos alimentos subiu aproximadamente 20%, né? De que maneira essa guerra ela influencia nos valores dos alimentos? Claro, Alessandro, realmente nós temos percebido essa alta nos preços dos alimentos quando vamos ao supermercado. E isso se dá devido a vários fatores, a vários aspectos. Como você mesmo mencionou, nós estamos vindo de um período pandêmico. Então, esse período afetou drasticamente a produção, o abastecimento das cidades. Então, atrelado a isso, mais o que temos passado de dificuldades comerciais que uma guerra como essa causa, a gente tem visto esse resultado nos preços dos alimentos. Além de falar também da produção, né, a gente fala do desperdício, né? Nós estamos falando de algo muito sério, né? Um outro grande desafio da FAO é justamente tratar dos desperdícios dos alimentos. Eu tenho um dado importante que cerca de 14% dos alimentos que produzimos, eles são desperdiçados, são perdidos. 17% são desperdiçados. E o que pode ser feito para justamente a gente evitar esses dados aí que eu acabei de falar? Sim, realmente são dados muito preocupantes e esses dados são provenientes de toda a cadeia de produção, desde a colheita até chegar no supermercado e depois até chegar à casa do consumidor. Então, o que a gente pode fazer é adotar medidas medidas para diminuir esses desperdícios durante todo esse processo comercial que a gente chama, né? Um dado interessante, ainda seguindo nessa linha, né, da alimentação, a própria FAO revelou que 118 milhões de pessoas durante a pandemia passaram fome, né? Esses dados, eles são alarmantes, chamam a atenção de vocês quando vocês estão trabalhando ali? Claro, sem dúvida, chama a atenção. A gente vem trabalhando justamente para poder diminuir esse número. Então, nosso trabalho é todo voltado para o fortalecimento de sistemas agroalimentares para que a gente tenha resultados no acesso ao alimento pela população. Esse reforço que você falou do sistema, como é que ele se dá? Como é que ocorre esse reforço? Você falou sistema agroalimentar, né? É importante traduzir para quem está em casa. Sim, o sistema agroalimentar é todo o sistema que engloba a produção, abastecimento e comercialização dos alimentos. Então, a FAO, justamente agora, a gente passou por uma conferência para a América Latina e Caribe, onde os governos dos países membros da FAO puderam discutir ações para a gente poder combater justamente esses dados que você trouxe para a gente. Então, a gente tem vários setores e a gente divide entre um mundo melhor, um mundo mais justo, mais nutritivo e que alcance a todas as pessoas no mundo inteiro. Que ações foram tratadas, que podem ser adotadas, como por exemplo, só para a gente ter uma ideia? Principalmente as ações de políticas públicas especializadas para a agricultura familiar. Você falou em política pública, eu achei interessante que a FAO, em parceria com o governo, vai lançar, né, o Observatório das Mulheres Rurais do Brasil. E a ideia é justamente reunir dados e informações sobre o trabalho das mulheres no campo, né? Eu queria que você dissesse para a gente que tipo de informações vão estar disponíveis nesse observatório. Sim, Alessandro, essa é uma iniciativa que faz parte da campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direito. É uma campanha da FAO, aqui no Brasil é coordenada pela FAO, Ministério da Agricultura, e é também uma campanha a nível regional. Então, temos também participação de outros países da América Latina e Caribe. No Brasil, nós trabalhamos em conjunto o Ministério da Agricultura, FAO e Embrapa para
formular esse observatório que pretende obter dados do Censo Agropecuário de 2017, que é o último censo agropecuário válido com dados recentes. Então, a ideia é que seja um ambiente que forneça dados, informações, artigos, notícias para toda a população brasileira, principalmente para que colabore com os setores públicos para a tomada de decisões. Então, queremos, com esse observatório, evidenciar todo o trabalho que é desempenhado pelas mulheres rurais e, consequentemente, fortalecer políticas públicas voltadas para essas mulheres. Ou seja, você vai tentar fazer um raio-x, né? Um panorama da mulher do campo, levando informações importantes, quantas são, onde estão, quem são, os hábitos dessas mulheres, né? Isso não existe hoje. Isso não existe hoje e a ideia é fornecer esses dados da forma mais fácil e acessível para que todas as instituições que tenham interesse, universidades, setor privado, esses dados vão ser dados públicos para construir ações para essas mulheres rurais. Existem muitas mulheres rurais no Brasil, né? Principalmente no Brasil, a gente está falando de uma área rural muito grande, né? E quais os dados que vocês já levantaram, assim, que esses dados que chamaram a atenção? Então, nós temos 19% dos estabelecimentos rurais no Brasil são dirigidos por mulheres rurais, são dirigidos por mulheres, né? Então, isso significa muito, porque anteriormente não se tinha esse dado. Então, o trabalho da mulher era invisibilizado. Então, trazer à tona esse tipo de informação auxilia na construção de novas ações para favorecer as mulheres rurais. Agora, esse dado assim, de 19%, ele reflete a realidade de mulheres que comandam a casa sozinha ou que não, elas têm uma família, o homem fica em casa e ela que toca o negócio, ela que vai para trabalhar, ela que sai para trabalhar? Não, depende muito. Depende da região, depende, né, do tipo de relação familiar que é estabelecida ali, mas, em geral, esses 19% representam os estabelecimentos que têm o nome da mulher como proprietária daquele estabelecimento. Perfeito. Então, significa isso. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você falou em políticas públicas que podem ajudar as mulheres, né? Que tipo de política pública vocês notam aí, mediante esse levantamento de informações que é muito rico e valioso, né, para o nosso país? Que tipo de política pode ser levada até essas mulheres para ajudá-las no trabalho delas? Por exemplo, políticas de acesso a crédito. Hoje nós temos uma política pública que é desenvolvida pelo Ministério da Agricultura, que chama Pronaf Mulher, mas essa política ela existe, mas muitas vezes as mulheres não têm acesso a essa política. Então, a gente precisa fazer com que essa informação chegue até o campo para que elas acessem a política. Outra política que é muito importante é sobre justamente a titularização da terra. É muito importante que a mulher consiga concluir o processo de titularização para que ela tenha acesso às demais políticas. Ou seja, para que ela seja proprietária daquele bem, daquele imóvel, e assim ela possa utilizar aquele imóvel, às vezes, como uma garantia até para poder pegar um crédito, mais ou menos isso. Sim, exatamente, porque muitas vezes elas são viúvas e ainda têm o estabelecimento com o nome do marido, outras vezes são divorciadas ou outros casos, então ela fica inapta a acessar a política pública porque não tem o título da terra. Você fala um dado importante, 19% das mulheres, né, que estão ali no campo, enfim. A gente consegue traçar um perfil dessa mulher do campo, dessa trabalhadora rural que termina aí sendo responsável, né, pela aquela propriedade e pela produção daquele estabelecimento? Consegue ter um perfil? Ela é nova? Ela tem quantos anos? Qual tipo de hábito que ela tem? Então, justamente o que a gente vai trabalhar nesse observatório são esses dados, para a gente obter esses dados, para a gente levar esses dados para a população. O Brasil
é um país muito diverso. Então, nós temos mulheres rurais, extrativistas, quilombolas, indígenas. Então, existe uma diversidade enorme de mulheres a serem estudadas, analisadas. E é isso que a gente quer levar para o observatório, essa análise. Importante, né, que vai ser feita, essa análise é feita de ponta a ponta do Brasil. Você consegue mapear do sul ao norte as mulheres do campo. Sim, exatamente. Os dados que vão ser utilizados são os dados adquiridos através do Censo Agropecuário de 2017. Então, esses dados são os dados oficiais do IBGE e ele foi coletado por todo o Brasil. Então, é o último dado oficial que temos, informação oficial brasileira sobre estabelecimentos rurais. Perfeito. Uma coisa que eu achei interessante também é o perfil dessas mulheres. Você falou que é um perfil diferenciado. E nós estamos falando aí de mulheres invisíveis, né? Que ficam fora, ficam apartadas de políticas públicas e ficam alheias aí de crédito, como você mesma falou. Além dessa questão que você falou da propriedade, né? Da titularidade da propriedade daquele bem, daquela terra. Quais são os outros problemas que essa mulher enfrenta nesses locais? Tá. As mulheres, além de a área rural ainda ser uma área pobre, né? Carente, de infraestrutura. Exatamente. As mulheres ainda sofrem com a dificuldade de comercialização dos seus produtos, de acesso a insumos. Muitas vezes elas não conseguem aumentar a sua produção porque elas não conseguem comprar novos insumos ou fazer troca ali nos estabelecimentos, porque existe muito isso no campo, né? As comunidades se unem e fazem trocas de insumos para aumentar a sua produção. Então, são vários aspectos que essas mulheres enfrentam. Além disso, ainda temos, muitas vezes, a própria violência no campo, que elas sofrem caladas, sem ter um lugar que possam recorrer. Então, existe uma série de dificuldades que agravam essa situação. Ou seja, não tem apoio, né? Sim. Bom, e você pode assistir ao JR Entrevista no Portal R7, no Play Plus e também em nossas redes sociais. Agora, Úrsula, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou aí de vários problemas que a mulher do campo enfrenta, né? A gente também nota uma falta de representatividade, ou seja, a mulher do campo, o campo ainda não está dando voto, tirando, é claro, grandes latifundiários que recebem esse apoio, mas esse caso específico daquela família, da mulher ali, que você falou, a indígena, negra, falta representatividade para essa população, para esse perfil de mulher, seja no legislativo ou até mesmo no executivo? Olha, Alessandro, eu não levaria para falta de representatividade, eu acho que levaria para falta de oportunidade dessas mulheres chegarem a cargos como este, chegarem a lugares, acessar lugares de decisão de políticas públicas ou ligados a parlamentares. Então, no meu entendimento, falta oportunidade para que essas mulheres possam chegar. E aí entra vários aspectos, né? Entra a falta de escolaridade, entra a falta de mesmo acesso à informação, porque ainda existe uma precariedade, não são todos os lugares que têm acesso à internet, não tem todos os lugares que têm escolas, universidades. Então, no meu entendimento, isso leva à falta de oportunidades para essas mulheres. Uma última pergunta antes da gente partir para o intervalo. Pela análise que vocês fizeram lá na FAO e fazem, vocês estão acostumados a lidar com isso, a gente está falando de pequenas mulheres agricultoras, né, que estão no campo, mas boa parte delas tem uma produção considerável também, né? São responsáveis, porque às vezes você fica achando que tem uma casinha, tem uma hortinha, não necessariamente é assim. Não necessariamente é assim. Hoje já temos isso em algumas cadeias. Por exemplo, as mulheres do café. São mulheres que se uniram dentro de uma cadeia e conseguiram desenvolver uma produção espetacular. Estão exportando para outros países, conseguem comercializar muito bem, se estruturaram. Então, sim, existem mulheres
que já estão mais organizadas e já conseguem mais acesso ao mercado do que outras mulheres. Perfeito. O JR Entrevista vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente fala sobre a importância da igualdade de gênero no campo para alcançar segurança alimentar e nutricional. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente a consultora do Escritório das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, Úrsula Zacarias. Úrsula, eu queria que a gente vai voltar a falar um pouquinho desse Observatório da Mulher do Campo. Inclusive, esses dados, pelo que eu apurei aqui, eles vão ser usados em parcerias internacionais. Muito importante isso, né? Bem relevante. Sim, isso é muito importante. Como eu comentei, essa iniciativa faz parte de uma campanha regional que chama Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos. E o Brasil é um país inspirador, porque a América Latina e Caribe enfrenta ainda diversos problemas que o Brasil já tem alguns avanços. Então, esse observatório vai servir como um exemplo, uma inspiração para que outros países também adotem iniciativas semelhantes em seus países e a gente consiga fazer um mapeamento na América Latina e no Caribe, por exemplo. E isso pode seguir para outros países. Então, é fundamental essas parcerias internacionais. A gente está falando aí de uma fonte de experiência, né? O Brasil é muito rico nisso. E o que vocês acham que vai ser importante aí para outros países? Desde essa construção, né? Porque o Brasil é um dos países que tem esses dados melhores organizados. Então, o censo agropecuário, de fato, é muito relevante dentro do contexto América Latina e Caribe. Esses dados são muito importantes. Então, isso já é um grande fator. Ter dados sobre mulheres rurais já representa muito. Ter esses dados colocados em um ambiente acessível e de fácil transmissão, fácil intercâmbio de experiência, porque isso também vai permitir, o intercâmbio vai permitir que, né, parceiros troquem informações. Isso também vai servir de inspiração para outros países. Então, ainda que os países não tenham alcançado, por exemplo, uma política pública que tenha dados significativos de mulheres, eles vão conseguir visualizar outras iniciativas e poder aplicar nos seus países ou fazer uma cooperação com o Brasil para conhecer melhor essa experiência. Perfeito. A igualdade de gênero no campo, né, ela é essencial para alcançar a segurança alimentar e nutricional e para que objetivos de desenvolvimento sustentáveis sejam atingidos. É mais ou menos isso? Eu vi uma fala que você chegou a dizer isso, dessa questão da igualdade de gênero. É importante isso para esse trabalho? Sim, para a FAO, esse é um fator fundamental para a gente atingir um desenvolvimento do campo. A igualdade de gênero, a igualdade e a equidade de gênero é importantíssimo para que as pessoas tenham o mesmo acesso e as mesmas oportunidades para viverem uma vida com mais qualidade, com mais nutrição, uma vida igual. Perfeito. Úrsula, é um prazer recebê-la aqui no JR Entrevista. Obrigado aí por ter doado seu tempo e estado aqui com a gente. Eu que agradeço, estou à disposição, Alessandro. E o JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 19h, no portal R7, no Play Plus e também em nossas redes sociais. Espero você no próximo JR Entrevista. Até lá.